Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, o estudo de hoje foi assim um fruto de muita oração, muita reflexão. E assim, domingo, o nosso amado pastor começou a abrir a minha mente para as coisas que eu tenho visto, eu tenho sentido. E naquele momento que o pastor aqui na frente proferia aquelas pérolas maravilhosas, Deus tocava no meu coração e me mostrou essa palavra que eu vou trazer aqui hoje para vocês, irmãos. Abram as suas Bíblias em João 15, do 1 ao 8. É quando Jesus estava dando as últimas instruções aos discípulos. E disse Jesus: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara que secará, e lança no fogo e ardem. Se vós estivereis em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Meus irmãos, o que nós temos visto hoje, que está imperando no mundo, é uma moral que Jesus falava que essa não é a videira verdadeira, porque a videira verdadeira é o Senhor Jesus, é a sua palavra, é o seu ensinamento. Então veio a sociedade, eu fui professor de filosofia, quantas vezes eu estava ensinando a moral socrática, quantas vezes a moral platônica, mas a moral cristã. Às vezes, quando nós corrigimos um filho, nós chegamos para a criança e nós falamos: ó, você pegou aquilo, você roubou aquilo, você fez isso é errado. Mas a criança, ela não tem um referencial, porque você tem que chegar para a criança e dizer: isso é errado porque Jesus condena isso, isso é errado porque Jesus não aceita isso. Mas nós não fazemos isso na maioria das vezes. Nós assim não damos essa referência, não damos essa autoridade que Jesus tem nas nossas vidas. Então quando Jesus diz aqui: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador, em algumas Bíblias vai estar agricultor, vai estar outro. O que é a videira? É a parreira de uva, os galhos da uva, aqueles que dá aquele monte de uva maravilhosa, que todo mundo sabe o que é um pé de uva. Se você tira o galinho daquela uva e joga aquele galinho lá no chão, ele vai dar uva? Não vai dar nenhuma uva. Em 2 dias ele vai estar completamente seco. Por que ele vai estar completamente seco? Porque ele foi desvinculado da videira. Mas naquela videira também tem muitos galhos daquela videira que estão ali apenas para sugar a seiva da videira, mas que não vai dar nenhum fruto. Então aqueles galhos têm que ser podados. Tem que ser podados aquele galho. E os galhos que estão dando fruto, aqueles galhos têm que ser limpos. Às vezes tem um broto a mais ali. Quem cultiva a uva sabe isso, entende mais disso do que eu. Mas entre nós, muitas pessoas estão aqui, muitas pessoas estão conosco, mas essas pessoas não estão verdadeiramente em Cristo. Muitos de nós não estão, porque para
dízimo, eu prego, eu oro, mas não, senhores e senhoras, esses frutos é o fruto assim do pensar de Jesus, do pensar de Deus para nós, o amor. Quantos de nós assim às vezes não manifestamos amor pelos outros? Quantos de nós não manifestamos amor? Um outro fruto, a alegria. Se nós somos filhos de Deus, se nós estamos aqui em Jesus Cristo, nós temos que exalar muita alegria, porque Jesus é amor, Jesus é alegria. Então nós temos que exalar essa alegria. Mas a outra coisa, a bondade. Tem muitas de nós, eu estou em Jesus, mas são pessoas que fazem maldade, são pessoas que conspiram com os outros, são pessoas que botam o pé para o outro tropeçar e cair. Isso acontece, irmãos. São pessoas que estão carregadas de inveja, que o pastor falou aqui, carregadas de ódio no coração, e ela, estou em Cristo, não está. Estou em Cristo, não está, porque para estar em Cristo, a bondade é um dos frutos que tem que ter. Senhores, que é muito importante também, a fidelidade. Ser fiel à sua esposa, ser fiel à sua igreja, ser fiel aos princípios que Jesus tanto fala na sua maravilhosa palavra que está aqui, senhores e senhoras, meus irmãos e minhas irmãs. A outra coisa muito importante também é a generosidade. A generosidade, tem muitas pessoas que têm um coração duros, não são generosas. É um dos frutos que Jesus sempre valorizou e sempre falou, a generosidade. A outra coisa, a mansidão. Tem muito crente que bate no pé que eu sou macho, eu tenho arma, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é nada. Glorificado é o Senhor dos exércitos. Glorificado é Jesus. A estrela é Jesus, o líder é Jesus, o mestre é Jesus. Então nós temos que ter misericórdia, senhores. Nós temos que ter, senhoras. Nós temos que ter, crianças, misericórdia, mansidão. E a gente tem que aprender a perdoar. O perdão, aí a gente vai ter paz. Aleluia, Deus. Olha só, esses frutos são os frutos que Jesus fala na sua maravilhosa palavra, na essência que tem aqui. Então, muitas pessoas, pastor, vêm na igreja, eu quero bênção, eu quero isso, eu quero um carro, eu quero um emprego, eu quero isso, eu quero aquilo, mas elas não estão aqui em Jesus, como ele fala aqui, ó. Olha só, vou ler. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, vai ser arrancado da videira, e serão colhidos e lançados ao fogo, e arderão no fogo. Ah, mas eu estou na igreja, eu vou todo dia, mas os frutos que Jesus está cobrando que você tem que ter, aqueles frutos. Mas olha a compensação aqui, olha, presta atenção. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Olha, tudo, não tem um limite, é tudo que você pedir. Mas para você pedir, tem um preço que muitas pessoas não querem pagar esse preço. O preço do joelho no chão, da oração, né? É o joelho no chão, a bênção na mão, é andar na retidão, é purificar a cada dia, é purificar a cada momento, porque nós somos pessoas frágeis, nós temos que ter consciência que somos pecadores e a gente às vezes julga. Eu estava vindo aqui com a minha noiva, teve uma pessoa que eu julguei a pessoa, vindo para cá, eu julguei na mesma hora, eu senti a repreensão, puxa vida, eu vou falar desse ensinamento e eu já estou cometendo um pecado antes de chegar na igreja e repreendi naquele momento, repreendi. E nós temos que aprender a repreender o pecado quando o pecado está chegando, porque Satanás é muito ardiloso, Satanás é muito esperto, Satanás sabe muita coisa, ele sabe muita coisa, porque nós falamos
falando demais. O pastor falou isso aqui. E quando nós falamos demais, ele ouve tudo. E em cima das nossas palavras, ele distorce, ele faz um monte de coisa, porque nós temos que ter, irmãos, muito cuidado com o que a gente fala, muito cuidado com o que a gente profetiza, porque a nossa fala ela edifica, mas ela também destrói. A nossa fala, ela edifica, mas ela também derrota. Tem muitas pessoas que são derrotadas, não é porque elas querem ser derrotadas, é porque tem pessoas que proferem o tempo todo no ouvido dela palavras de derrota. Porque quando você está em Cristo, você tem que ter palavra de vitória. Você tem que profetizar vitória. Esse ministério, o Paraíso das Ovelhas, vai crescer muito porque nós profetizamos vitória para esse ministério. Nós precisamos de orar pelo pastor, todo mundo orar pelo pastor, pela esposa do pastor, pelos filhos do pastor, que aliás fizeram uma coisa linda aqui no domingo. O filhinho do pastor cantando uma coisa maravilhosa. Essa família é abençoada. Mas pastor, não pensa o senhor que tem pessoas que falam do senhor, que eu sei, pastor, que falam da sua esposa, que eu sei, pastor, porque tem inveja do seu ministério, que o senhor é um grande homem de Deus, um grande homem de Deus, e nós temos que defender o nosso pastor onde a gente estiver. Nós temos que defender a família do nosso pastor, nós temos que defender cada família aqui, porque nós temos que ter os frutos que tem que estar saindo do nosso corpo, nos nossos poros, no nosso comportamento. Nós temos que ser cristão lá fora, muito mais do que aqui dentro, porque aqui dentro é a mesma coisa que nadar no aquário. Lá fora que nós temos que buscar as almas que estão sofrendo pela falta de Jesus na vida dela, pela falta dos ensinamentos da palavra na vida delas, e pela falta desses frutos da vida, porque a videira verdadeira, que é Jesus, é a videira da vida. Agora, senhores, prestem atenção nas falsas videiras que estão por aí, no que passa na televisão, que o seu filho está vendo e que você às vezes não está percebendo, nos desenhos animados, o satanismo. Eu outro dia estava vendo um desenho animado contra o satanismo, porque muitas pessoas da grande mídia fazem pacto sim com o demônio, fazem pacto com Satanás. Você vê que tem governantes que fazem pacto com o diabo e depois tem que roubar o país inteiro para pagar os pactos, para pagar o que eles prometeram a Satanás. Aí a gente, às vezes, a gente até vota num governante desse. Eu não estou falando de governante A e governante B. Nós sabemos que tem governante lá de cima de Brasília que fazem pacto de sangue com Satanás, que mata criancinha. Nós sabemos disso, que tem bruxo que converteram ao evangelho, que falou isso. E só que às vezes nós estamos assistindo um desenho que aparentemente é inocente, pastor, mas tem ali a falsa videira de Satanás, a falsa videira botando valores nas cabeças das criancinhas, para elas crescerem com aqueles valores. E cada vez as pessoas estão ficando mais egoístas, cada vez as pessoas estão ficando mais infames, cada vez as pessoas estão usando menos roupa, cada vez as pessoas estão mais imoralizadas, mais carnalizadas. É isso. Então, meus irmãos, a partir de hoje, vamos pensar nessas essências, nessas pérolas que o nosso pastor começou no domingo e que Deus ali naquele banco me revelou, e o pastor inteligentemente percebeu que eu tinha tido aquela revelação de Deus e me chamou aqui e falou: a terça-feira vai ser o dia de você apresentar um estudo. Eu nunca apresentei um estudo desses, é a primeira vez na minha vida que eu apresento um estudo desse, nessa profundidade, porque eu orei para que as minhas palavras não fossem minhas, mas fosse o próprio Deus vivo que falasse para vocês e para mim também, para o pastor também, porque todos nós estamos sujeitos ao pecado, e todos nós estamos sujeitos às coisas infames, estamos sujeitos a tudo quanto é sujeira. A tudo quanto é sujeira. Nós estamos pessoas, se um ser humano faz, a gente pode fazer um dia se a gente não tiver em Jesus. Fulano roubou, se você não tiver em Jesus, um dia você pode roubar. Fulano matou, se você não tiver em Deus, em Jesus, como fazendo parte dessa videira, você pode. Fulana está traindo
marido, olha, cuidado, se você não tiver em Jesus, você também pode ser a próxima, porque um dos frutos é o fruto da fidelidade, e só vai ser fiel quem tiver em Jesus, só vai ser honesto, verdadeiramente honesto, quem tiver em Jesus, porque Jesus é amor, Jesus é verdade. Se você na sua casa tem amor e tem verdade, não vai ter conflito, não vai ter briga, porque tudo vai ser transparente. Se você tem um perfil no Facebook, a sua esposa vai poder entrar. Se você tem um WhatsApp no seu celular, a sua esposa vai poder ver, porque você é transparente com ela. Então, meus irmãos, meu amado pastor, eu até aqui estou assim satisfeito, porque tudo que Deus pediu para que eu falasse aqui, sabe, em nome de Jesus, eu falei para vocês, tudo que eu falei está aqui dentro da palavra, vocês podem conferir, e eu quero agradecer essa rica oportunidade, inclusive assim, a minha mãezinha, eu filmei aqui, porque ela que orou por mim a vida toda. Eu era ateu, todo sociólogo é ateu, eu era ateu. A minha santa mãe orou muitos anos para que eu viesse hoje a estar aqui, graças a Deus, trazendo uma palavra de fé e de esperança para todos vocês, e que as palmas sejam para o Senhor Jesus.